Olá pessoal, está começando o nosso podcast Momento Bem Viver. Eu sou Mércia Dantas e hoje nós vamos falar sobre obesidade e cirurgia bariátrica. No segundo episódio de hoje, nós vamos saber onde estão os centros cirúrgicos da Paraíba e os cuidados com reganho de peso. Quem está aqui conosco é o cirurgião bariátrico Dr. Augusto de Almeida Júnior, ele que é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, é membro titular da Sociedade Brasileira de Videocirurgia, é membro titular da Academia Paraibana de Medicina e já tem aí quase 10 mil cirurgias, não é isso, doutor? 10 mil cirurgias bariátricas, é isso? Seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso segundo episódio. Muito obrigado, Mércia. Na verdade, nós começamos a realizar a cirurgia bariátrica ainda quando se chamava apenas cirurgia bariátrica. Em 2006 para 2007, devido às doenças que eram sanadas com a cirurgia, aí a sociedade passou a ser chamada Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Então, nós começamos a realizar, não aqui em João Pessoa, mas lá em São Paulo, a gente estava em 2001. 2002 a gente começou aqui em João Pessoa já, observa, 22 anos que nós estamos realizando a cirurgia da obesidade, a cirurgia metabólica, a cirurgia que não só corrige o peso, mas corrige doenças. Isso é que é bacana, né? Isso é que é bacana. Então, doutor, os centros cirúrgicos, eles estão só na capital, aqui em João Pessoa, ou em outras cidades como Campina Grande e outras cidades polo da Paraíba? Elas também podem ser feitas? Sim. E agora algo interessante, assim, aqui em João Pessoa, nós, primeiro o seguinte, você para fazer uma cirurgia bariátrica, você tem que ter um centro cirúrgico adequado, que eu quero dizer adequado, para fazer cirurgias de grande porte. Não é que precisa de mesas maiores, nada disso. É que tenha toda a infraestrutura, hospitais que tenham UTI, hospitais que tenham banco de sangue, a cirurgia tem pouco risco, mas a gente tem que ter tudo isso na retaguarda. Laboratório, imagem 24 horas, terapia intensiva, clínicos para a gente estar discutindo. Então nós temos que ter e toda a equipe para que a gente possa discutir numa eventual necessidade de alguma intercorrência. Então nós devemos estar preparados para isso. Os principais hospitais privados de João Pessoa estão preparados. Hoje temos 3 serviços, um já funcionando em João Pessoa, que era o HU, Hospital Universitário. O segundo já também funcionando, o Hospital Santa Isabel. E agora também começa no Hospital Edson Ramalho. Isso então, para quem quer o SUS, né? Uma novidade aí, pessoal. Olha, então, bariátrica hoje não é só para quem tem plano de saúde, né? Não, hoje o SUS consegue atender essa demanda. Essa demanda, inclusive, no programa do Opera Paraíba. Que bacana, né? Recentemente, em Campina Grande, excelentes hospitais particulares e o Hospital de Clínicas tem realizado, o Hospital de Clínicas, que é do governo do estado, tem realizado um número imenso. Recentemente, a semana passada, nós nos reunimos com cirurgiões do Brasil inteiro e fizemos um mutirão de pacientes super obesos lá. Fomos 20 e tantos cirurgiões operando lá concomitantemente e principalmente pacientes que eram pacientes graves. A gente colocou eles como prioritários. E Campina Grande também está muito bem aparelhada para a cirurgia bariátrica. E agora surge também no sertão. Souza, né? Souza começa Cidade Sorriso da Paraíba. A Cidade Sorriso começa. Então, teve 2 situações na minha vida muito importantes. Quando no Ministério da Saúde eu consegui, em plena pandemia, porque tinha 2 pandemias que não poderiam se misturar. Uma crônica, que era a obesidade, e a Covid-19. Que era um fator de risco para quem tinha Covid, né? Mas o que aconteceu?
Aconteceu que suspenderam as cirurgias eletivas. E só ficaram cirurgias eletivas essenciais. As eletivas essenciais eram o quê? Câncer e cirurgia cardíaca. Nós fomos ao Ministério da Saúde, através de Marcelo, que é nosso colega, amigo, irmão, e conseguimos, com 24 horas, transformar a cirurgia bariátrica em cirurgia eletiva essencial. E isso mudou a história. E já foi, essa cirurgia bariátrica no SUS foi já nessa gestão de Marcelo era... Não, isso aí já vem de algum tempo, já vem de antes. Isso aí, ela vem crescendo, Agora, por que somente esse ano é que houve esse boom de cirurgia do SUS aqui na Paraíba? É por causa do Opera Paraíba, o programa do Opera Paraíba... Mas ela já existia? Já existia no Hospital Universitário. Certo. E já existia, já estava numa fase inicial no Santa Isabel. Certo. E aí o Opera Paraíba jogou a oportunidade de pacientes serem submetidos com todas as garantias, com todos os preparos para a cirurgia bariátrica. Que agora eu soube que também está na Frei Damião, né? Sim, tem a Frei Damião também, começou também. O Hospital de Clínicas, o Santa Isabel e o Hospital... O Edson Ramalho. O Edson Ramalho e o de Souza. E o de Souza. E com tendências a ter outros mais lá para o Alto Sertão. Aliás, Souza já é Alto Sertão, né? Isso. Mas... em outras cidades polo, em outras cidades polo. Mas eu acho que em Souza pode-se criar um grande polo. Entendi. Acho que dá para abranger ali várias... Não adianta também querer patinar muito. Aqui a cidade precisa. Então, pelo SUS existem esses 5 centros, né? E no particular, a gente pode fazer, que quando a cirurgia bariátrica começou, salvo engano, era só, nem os planos cobriam, era assim, doutor? Na verdade, havia uma... Na verdade é o seguinte, a cirurgia bariátrica, ela nasceu em 1952. Você vai ver como ela é antiga. Muito. Quando o mundo começou a engordar, o mundo começa a engordar, e aí o que acontece? Alguns cirurgiões pioneiros do passado começaram a ver como emagrecer através de cirurgias. Eram cirurgias difíceis, porque ninguém conhecia o metabolismo, não conhecia nada. Tirava-se pedaços de intestino grande, o paciente desnutria, às vezes emagrecia, mas terminava morrendo desnutrido. Mas enfim, ele saiu numa situação. Mas esses foram os pioneiros. Todo pioneiro sofre com a vida, né? É verdade. A gente, quando começou a cirurgia bariátrica, começou com a cirurgia aberta. Aqui. A laparoscopia. A laparotomia. A gente já fazia laparoscopia há muitos anos, mas para iniciar curva de aprendizagem e tudo, nós começamos com a cirurgia aberta. E depois migramos rapidamente para a cirurgia por vídeo. Então, aqui nós estamos, por conta desse programa do Opera Paraíba, outros estados têm fila do SUS, então tem aquela roda do SUS, então que existe há muito tempo, mas aqui foi implantado o Opera Paraíba para catarata, os mutirões, e aí a cirurgia bariátrica entrou no programa do Opera Paraíba. Então, doutor, eu estava lendo outro dia que a cirurgia bariátrica no SUS, pelo Opera Paraíba, ela demora até 1 ano. Não é muito tempo, não, para um paciente esperar? Na verdade, porque, pra você ter uma ideia... Falta de mão de obra médica que leva o paciente a esperar 1 ano? Olha, deixa eu lhe dizer, para você ter uma ideia, na saúde suplementar, ou seja, com plano de saúde, é uma quantidade muito restrita, né? Nós temos mais aqui na Paraíba, nós temos mais de 100 e tantos mil pessoas elegíveis para cirurgia. Então não tem como dar conta no dia para a noite. Ela tem um crescimento geométrico. Então não tem como dar vencimento a tudo isso. Apesar de que a gente vai tentando, vai juntando esforços, os planos de saúde são obrigados a dar a cirurgia por vídeo, são obrigados, não há o que discutir. Eles são obrigados, desde 2012, eles são obrigados a dar por vídeo. Muita gente nem sabe disso. E às vezes tem um plano ali que quer... E qual é outro método que ainda se faz? Se o método de fazer cirurgia avançou,
por vídeo. Existe outra forma ainda de fazer? Existe a forma a forma convencional, que a cirurgia é igual, só que a pessoa fica com um cortão na barriga. Entendi. E a recuperação é bem mais lenta. Sim. Mas aqui até os serviços do SUS estão funcionando, todos eles com cirurgia laparoscópica. E uma coisa boa é que o maior evento de cirurgia bariátrica da América Latina será no próximo ano. Foi uma coisa que nós conseguimos. A nossa sociedade conseguiu aqui para Paraíba. Então, será em João Pessoa em 2024. Então, a Paraíba, em termos de ciência, de inteligência, ela se iguala a grandes centros como São Paulo. Não deixamos a desejar em nada. Pode ficar certa disso. Eu vejo, às vezes, alguém que sai daqui para operar uma cirurgia bariátrica em São Paulo e vai perder tempo e dinheiro. E desconforto, né? Desconforto e sem necessidade. Sem necessidade. Nós temos grandes centros, grandes médicos, grandes equipes e nós precisamos cada vez estamos mais unidos em prol do paciente. No Brasil tem mais de 6 milhões de pessoas precisando de cirurgia bariátrica. Muita gente. Então, para encerrar o nosso segundo episódio de hoje, saber como evitar o reganho de peso, o bicho-papão, né, que está presente de quem fez a cirurgia. É mais ou menos assim. Quando a gente começa na alfabetização, a gente aprende a ler, a escrever. Se você pular todos aqueles pontos que estão ali, ou seja, você querer logo passar para uma fase mais avançada, você atropelou esse início. Então você tem que aprender bem direitinho como é que vai ser a sua vida. Ou seja, se alguma informação deixar de existir, você vai poder passar. Por isso que o imediatismo é um grande inimigo. Então você vai poder deixar passar em branco uma lacuna. Aquela lacuna às vezes é o suficiente para que a pessoa lá na frente não entenda. Então o que é que a gente faz? A gente prepara o paciente muito bem preparado. Libera ele para a cirurgia quando a gente vê que ele está no ponto certo. A partir de então, vem a segunda etapa. A segunda etapa, com 30 dias, liberamos para atividade física. Não liberamos, obrigamos apenas uma metade, ou um pouquinho mais da metade hoje, ver que a atividade física, ela é extremamente necessária. Eu digo que é o melhor medicamento que existe depois de 30 dias de atividade física. Para sempre, educação. Para sempre. Então, o primeiro ano a gente está se vendo a cada 2 meses, 1 mês, 2 meses, a gente vendo como é que a pessoa está, como é que está a perda de peso, como é que estão os exames, como é que estão tudo isso, até que a gente fecha um ano. Aproximadamente é onde chega na nossa meta. 1 ano, 2 meses. A partir daí, a gente dá a necessidade do acompanhamento eterno. Eu digo, casamento civil com efeito religioso sem direito a divórcio. Por quê? Pelo menos a cada 6 meses, nós nos encontramos, nós vamos nos encontrar, fazendo o que a gente preconizou. O que é que vai acontecer? O paciente vai chegar, se ele tiver tendo um reganhozinho, a gente vai corrigir. Agora, chega 10 anos depois dizendo que quer fazer uma nova cirurgia, existe a cirurgia revisional, que é outra história, é uma cirurgia, é uma bariátrica, que é uma situação que eu não vou nem entrar em detalhe aqui, porque não é para se pensar nisso, é para se pensar que será resolvido naquele momento. Muito bem, nós chegamos ao final do nosso segundo episódio de hoje sobre obesidade e cirurgia bariátrica e conversamos com o Dr. Augusto de Almeida Júnior. Então, pessoal, não esquece de se inscrever no nosso canal, compartilhar o nosso conteúdo aí, interagir conosco no chat, deixar o seu like e seguir o nosso Instagram, @mercia.dantas. E no próximo episódio nós vamos falar sobre os desafios da pós-cirurgia.